Silvânia, o que tem a ver esses 3 tópicos com ser racional? É a sua melhora de vida, meu irmão. O que tem a ver é que quando você alcança esses 3 passos, você está fazendo aquilo com intenção, você está indo na igreja com intenção, você está fazendo as coisas com racionalidade, você está trazendo razão à sabedoria que o céu já te deu. Oi, vidas! Como vocês estão? Que saudade de vocês! Estou aqui novamente. Vamos mais uma vez movimentar esse canal em nome de Jesus. E não vou explicar muito porque eu acho que pedir desculpas é uma atitude. Então, pedir desculpas e fazer errado novamente para mim não funciona. Então, vamos direto para esse vídeo. O nosso tema de hoje vai ser como ser um ser humano racional. A Bíblia nos orienta a ser seres humanos racionais, a prestar um culto racional ao Senhor. Fala muito de transformação da mente. Por isso, nosso livro que nós vamos ler hoje será Romanos 12. Vamos aprender esse assunto à luz da Bíblia. E para esse assunto fluir, eu acho que tem 3 tópicos que são bem interessantes e que são bem interligados com um ser humano racional. Uma forma, 3 formas de você ser intencional, ter uma intencionalidade no que você está fazendo e no servir a Cristo. Então, são 3 tópicos de temas bem conhecidos aqui na nossa internet. Nós temos vídeos extensos, vídeos longos falando deles. Mas eu quero trazer com uma leveza, porque como eu falei bem na hora. Assim como eu falei agora do pedido de desculpas, que para mim é mais uma atitude, mais uma decisão de você fazer diferente, com atitudes diferentes, não só um real pedido de desculpas da boca para fora. Eu acho que esses 3 assuntos são usados de forma muito extensas e pouco prático. Então, vim falar de experiências minhas, de coisas minhas mesmo, de um bate-papo de nós mesmos, né? De nós aqui, todos mesmos. Por quê? Porque a gente na prática sabe que não acontece, né? Então vamos lá, os temas. Vamos primeiro ler a nossa Bíblia, né? Ler nossa Bíblia. Vamos lá para Romanos 12. Vamos ler aqui. Porque é o nosso parâmetro de vida, a Bíblia. Então é nisso que nos baseamos. Então vamos focar nisso. E tirar daqui o porquê que o Senhor nos chama para ter um culto racional. O porquê que Deus, se Ele falou na Bíblia, eu creio que é importante. Se Ele colocou aqui, é porque alguma importância deve ter. Então vamos lá, você abriu comigo? Romanos 12, versículo 1. 12, 1. Primeiro que Romanos inteiro nos especifica uma transformação de vida. Uma transformação de dentro para fora, não só uma transformação do início de largar algumas coisas, mas de agora, de dentro para fora, se entregar a Cristo. Então, vamos lá. Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Essa é a forma correta de vocês praticarem um culto racional. Essa é a forma que Deus quer ser cultuado. Essa é a forma que Deus quer que você se entregue. Pois bem, Silvânia, e aí se possível, leiam Romanos todos, né? Romanos 12 todo. Porque é assim, depois do Sermão do Monte, o plano de governo do nosso Messias, eu acho que é completo no que Cristo quer pra gente nos dias de hoje. O que Ele busca em nós como verdadeiros adoradores. Cristãos, varões, varoas na estatura perfeita. Então, nós vamos ver aqui. Qual o passo a passo, o que eu acho de prática em ser humanos racionais. Eu penso muito em intencionalidade, em você ser intencional. Silvânia, mas na prática, como que eu sou intencional? Sim, eu sei que eu quero que aconteça isso e isso no meu ministério, eu sei que eu quero que aconteça isso e isso na minha vida, que a minha vida se transforme e tal. Beleza, mas como que eu posso colocar em prática essa racionalidade? Tá, aí você tá falando que eu tenho que ser um ser humano racional, mas como ser de fato, como colocar em prática isso? Porque falar pra mim que eu tenho que ser racional e ter intencionalidade nas coisas, eu entendo que eu vou pra igreja, eu já oro, eu já falo, Senhor, eu desejo isso, tá acontecendo isso, esse é o meu problema, a minha dor, é essa a minha dificuldade, ou é esse o meu agradecimento, enfim, o culto já começa de casa. Você tá indo com uma intenção no coração, ok. Mas como de fato fazer isso ser eficaz? E agora que entra os temas que eu falei que são bem corriqueiros aqui na internet, só que muito extensos e com pouca praticidade.
Vamos lá. Sem enrolação mais, que eu já tô enrolando de novo. Sem enrolar. Tirando o primeiro ponto. Tirando a procrastinação da sua vida. Tirando. Arrancando ela da sua vida. Como cristão, se você tem uma intencionalidade, você precisa tirar a procrastinação. Que os crentes falam que é procrastinação para ficar bonito, né? E eu me apeguei a isso muito tempo também, a falar que não. É procrastinação agora, não é preguiça. Não é preguiça, né? Mas é sim, gente, é sim. E eu tô falando aqui desses tópicos com muita propriedade, porque eu vivo isso, eu vivi por muito tempo e todos os dias é um ponto de libertação pra mim esse assunto. Todos os dias eu tento me manter ativa e não cair nisso novamente, na procrastinação. E não firular, não romantizar como se fosse uma procrastinação, e sim como uma preguiça mesmo, como uma falta de vontade de viver, uma falta de vontade de levantar. Na realidade, entra muitos outros caminhos. Mas se de fato você quer transformar a sua vida em Cristo, ou transformar a sua vida aqui no seu ambiente de trabalho, de casa, não importa qual seja, você tem que ter isso em mente. Porque independente se você tem pouca disposição, se é preguiça ou se é procrastinação, o que você pensar, você tem que entender que se você não levantar e for fazer o que tem que ser feito, ninguém vai fazer por você, amiga. Todos os dias, todas as pessoas se levantam e buscam o seu melhor. Ou deveria ser assim, né? Então elas não vão buscar o melhor delas e o seu. Não é egoísmo. É simplesmente porque ninguém consegue cuidar da vida do outro. Ninguém consegue carregar dois corpos ao mesmo tempo. Quando você está num casamento, ou num relacionamento, ou num namoro, ou relacionamento de pai, mãe, filho também, que você está sobrecarregado, que cada um não está no seu papel devido, de pai, mãe de mãe, filho de filho, um sobrecarrega o outro. E aí o que acontece? Ninguém consegue cuidar da sua própria vida, ninguém consegue cuidar, vira um bolo. E se cada um cuidasse da sua, tudo sairia nos mínimos detalhes, ó, perfeito. Mas não é assim, né? O ser humano tem mania de cuidar da casa da mãe, da sua própria casa, dos seus filhos, dos filhos da irmã, do vizinho, prestar atenção na vida do outro, então vira um rolo. Ou seja, simplificando procrastinação na sua vida, é o tipo de coisa que você vai ter que levantar e fazer. Fazer por você mesma, fazer com muita convicção de que Cristo está à sua frente, que você vai conseguir. É um levantar do caixão mesmo, é um levantar, um fôlego de vida e ir em frente. Porque ninguém vai de fato, te ajudar. Vai te dar instrução, alguma coisa, mas de fato te ajudar, te tirar daquele lugar não vai, irmã. Então levanta, vamos levantar hoje. Segundo passo, as coisas mais importantes que eu já vi, até nesses passo a passos mesmo de procrastinação, é a frequência, ou seja, a constância das coisas. Pra quem não sabe, eu emagreci 14 quilos. Ainda é muito pouco diante do meu caminhar, mas eu emagreci 14 quilos. E isso pra mim foi transformador. Porém, eu só consegui com constância. No início, eu precisei malhar de domingo a domingo, fazer o que era necessário fazer. E depois eu fui diminuindo algumas frequências, sempre que eu posso, eu volto nessa constância. Mas foi necessário essa constância. Se você quer romper em qualquer coisa na sua vida, tem que haver essa constância. Seja para ler a Bíblia, seja para adorar o Senhor, seja para buscar um cargo, seja para ganhar dinheiro, seja para limpeza da sua casa, seja para qualquer área da sua vida. Se você começar e não terminar, se você começar e ficar pela metade, falho na missão, é isso que vai acontecer. Porque, de fato, você tem que ser um ser humano resiliente, você tem que ser um ser humano com uma frequência alta. Não adianta, tipo, se um dia você tiver, mais ou menos, se você tiver bem animado, não sei o que, no outro dia você tá mais quieto, você tem que ver. Eu estou quieto porque eu estou me sabotando, eu estou tentando entrar nesse lugar de procrastinação, ou eu estou realmente só acostumado com essa coisa de ficar trancado, ficar quieto. Ou eu tô tão acostumado a fazer isso todos os dias que eu acabo que não pratico, que não faço mais. Então você tem que ter a frequência que eu falo aqui, é quase que a constância. Mas essa intensidade talvez você não consiga todos os dias que você estiver fazendo aquela atividade, aquela
pra ler a Bíblia. Tem dia que a gente tá com sono, tem dia que a gente tá super feliz, tem dia que a gente tá mais triste, tem dia que a gente chora. Mas mantenha a frequência, mantenha o seu alvo naquilo. Porque senão você nunca vai romper. Vai chegar um tempo que você vai estar fazendo aquela determinada atividade e que você vai falar, bem, agora eu posso variar minha frequência nela, porque eu estou melhor, já adquiri sabedoria, já adquiri conhecimento e agora eu posso caminhar nesse assunto, nessa atividade com mais leveza, ok? E o terceiro e último ponto, não menos importante, na realidade eu já até falei dele bastante, né, no segundo ponto, mas é a constância. Ou seja, vamos resumir aqui os três. Tirar de vez a procrastinação da sua vida, tirar esse mimimi de autopiedade, autocomiseração. Aumentar a frequência, ou seja, buscar todos os dias fazer as coisas com intensidade, com vontade, com um sorriso no rosto, se esforçar mesmo para que isso aconteça. Alta frequência do que você está fazendo. E a constância. É impossível alguma coisa não dar certo na sua vida. Se você tira o que te atrapalha, ou seja, a procrastinação, a preguiça, se você aumenta a sua frequência naquela determinada atividade, se você expande e fala assim, não, eu vou conseguir, vai dar certo, e eu vou pra cima, e se vai, no caso, aumenta a vontade e a intensidade naquilo. Se você continua fazendo aquilo por vários dias, com constância, é fato de que você vai vencer. É fato. E agora deixa eu te falar por que eu acho um papo furado aqueles vídeos extensos e longos falando de procrastinação, de constância, de alta frequência. Porque, gente, eu fui e ainda sou uma pessoa assim, ainda luto contra isso. Porque vocês sabem, né, que eles mandam lá fazer o planner, fazer não sei o quê, anotar, fazer lista, fazer tudo. E na realidade, você não põe em prática. Na realidade, para uma pessoa que tá buscando ser um ser humano eficaz, ser um ser humano fazendo as coisas racional, com intencionalidade, fazendo uma coisa para Cristo, fazendo uma coisa como ser mais eficiente, como ser humano mesmo, entendeu? É bem difícil falar desse assunto, colocar, na realidade, esse assunto em planilhas, em tópicos, em coisas, porque é a vivência. Ah, Silvânia, o que tem a ver esses 3 tópicos com ser racional? É a sua melhora de vida, meu irmão. O que tem a ver é que quando você alcança esses 3 passos, você está fazendo aquilo com intenção, você está aí na igreja com intenção, você está fazendo as coisas com racionalidade, você está trazendo razão à sabedoria que o céu já te deu. Você tem a sabedoria que vem do céu. E como que você pratica isso na terra? Você consegue entender? Como que você põe em prática isso aqui na terra? Então você precisa ser um ser humano racional. Ver o que Romanos está dizendo. Que o Senhor não quer mais você no tempo da ignorância. Ele quer você caminhando como um ser humano racional, como uma pessoa que adquire conhecimento, como uma pessoa que avança, como uma pessoa que rompe, uma pessoa que vence os obstáculos, que cresce em Cristo e em todas as outras áreas da sua vida. Então, se você manter esses 3 passos, você vai ver que sua vida vai fluir, que as coisas vão vir com mais naturalidade, que você vai ter uma visão daquilo que você está fazendo, seja no seu ministério, seja uma atividade que você está fazendo, seja um emagrecimento, seja qualquer coisa. Quando você tem essa mentalidade de racionalidade, de culto racional ao Senhor, de praticar aquilo com racionalidade, sabedoria do céu e intencionalidade sua, tirando essas 3 coisas, arrumando esses 3 pontos na sua vida, as coisas rompem, as coisas fluem. E você também praticando esses 3 pontos em cada atividade, analisando, de fato, eu estou sendo constante naquela atividade? De fato, eu estou fazendo isso com constância? Eu estou fazendo isso com toda a minha intensidade, minha alta frequência, minha vontade? De fato, eu estou fazendo isso sem procrastinação? Eu estou sendo moroso naquilo? Eu estou fazendo mesmo porque eu já faço assim várias vezes? Ou eu consigo mudar nisso? Eu consigo me entregar mais? Eu consigo fazer melhor, me esforçar mais? Entendeu? Isso é você colocar racionalidade nas coisas. Nem tudo pode ser espiritualizado. Você já tem o dom do céu. Na realidade, não é espiritualizado, porque eu acho que tudo começa no espiritual. Na verdade, a verdade é essa. É isso que eu vivo. Tudo começa no espiritual. Mas você precisa saber usar as ferramentas que o céu te dá aqui na terra. Então, pratique esses 3 pontos. Pratique. Não como aquela lista extensa que você vê por aí. Não como aquela obrigação, aquela lista de regras. Ai, se eu não cumprir isso esse dia. Não.
Pratique, como eu falei, da desculpa. Não adianta falar, ai, perdão, meu irmão, é desculpa. Isso é com atitude, gente. Principalmente com cônjuge, pessoas dentro de casa, são atitudes. Não adianta, às vezes você já pediu desculpa 300 vezes de uma mesma coisa. Mas não vai adiantar se a sua atitude não mudar. E da mesma forma, são esses 3 pontos. Praticar racionalidade num culto e em tudo que você vai fazer. Praticar constância, praticar alta frequência, praticar... tirar a preguiça da sua vida. Isso é uma prática de todos os dias, viu? E são práticas, são atitudes. Por isso que eu acho que listas enormes não vão te funcionar. Mas faz o teste, pratica na sua casa. Eu estou praticando aqui na minha casa. Deixo dicas e coisas que... A vivência daqui mesmo, coisas que Cristo me instrui, me ajuda a prosseguir todos os dias. E eu quero passar para você que você consiga também ser constante, intencional, racional, abandonar tudo aquilo que não te ajuda, que não te leva a lugar nenhum, mas que você faça com muita vontade, que você lute pela sua vida com muita vontade, que você queira com muita vontade vencer todos os obstáculos da sua vida. Deus te abençoe na sua jornada, Deus ande com você nessa jornada, chame por Ele, busque Ele para que Ele ande continuamente com você. E que mais importante que todos os outros afazeres, se nada mais você fizer, tenha uma constância no caminhar com Ele. Preste um culto racional a Ele e as outras coisas Ele direciona e te ajuda. Amém? Fica com Deus, que tenha sido um vídeo abençoador para você. Compartilhe esse vídeo, curte aí, comenta suas experiências e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, espero ter abençoado a sua vida.